Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. E hoje eu, Gabi Tolentino, tô aqui com a Marília. Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. E hoje a gente tá aqui para falar sobre o poder do descanso. Eu tava aqui com a Marília e a gente tava analisando que a gente nunca falou sobre descanso nesse podcast, na história desse podcast, a gente nunca falou de um princípio tão importante. E a gente falou, nossa, a gente precisa falar disso. Verdade. E na hora ainda, a Marília ainda virou pra mim e falou assim, nossa, mas por que a gente vai falar disso se eu descanso muito? Eu sei muito bem descansar. Falei, o mágico que só sabe bem, né? Aí a pessoa aqui que não para fala, não, vamos falar sobre descanso, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente tava com Ai, eu não gente. tenho vontade de descansar. Mas é isso, glória a Deus. E eu tô aqui tentando fazer meu dia de 24 horas, tem 48 horas, gente. Oh, meu Deus, Deus dê graça. Mas é essa que é a graça do Evangelho de Deus, a gente saber cada parte da nossa vida. E o descanso, querendo ou não, ele é um mandamento dado por Deus de que a gente precisa ter ali como é sabá, né? A palavra, a origem da palavra, não é especificamente o sábado, mas é o sabá, o descanso que foi dado por Deus. Então é sobre isso que a gente quer falar, sobre o poder de descanso. Vocês aí vão lembrar bem que lá na criação, nos 7 dias da criação, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E lá em Gênesis 2, no versículo 2, fala sobre o 7º dia, o que foi que aconteceu, né? No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse é um princípio ensinado por Deus. Deus ele não precisava ter descansado, porque ele é Deus. Mas ele mostrou pra gente ali naquele momento o quanto realmente é necessário que a gente descanse. E não adianta, no nosso corpo humano, na nossa natureza humana, o nosso corpo pede arrego, o nosso corpo não aguenta, a gente realmente precisa do descanso em todos os sentidos, mas principalmente depois do trabalho. E é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho aqui, né, Marília? Exatamente. Lá na criação, como a Gabi leu, Deus estabelece um padrão para nós, que é o padrão do descanso. Né? O padrão entre trabalho, que não vai ser sempre só trabalho, mas a gente vai ter um padrão estabelecido por Deus, que há um descanso no meio do trabalho. Era isso que Deus estabeleceu para nós. E como a Gabi disse, Deus descansou porque estava cansado? Não. Deus disse isso porque ele queria estabelecer um padrão na nossa vida. E eu não sei você, como a Gabi disse, como é difícil descansar nos dias de hoje. Porque às vezes a gente tá até descansando e a gente tá no celular e a nossa mente não desliga e a gente às vezes tá trabalhando e trabalha de semana a semana, de segunda a segunda, e aí a gente se depara com essa verdade de que Deus estabeleceu, olha, eu preciso que você descanse, porque você não é Deus. Quando nós nos rendemos ao descanso, nós estamos dizendo para nós mesmos, olha, eu preciso descansar porque eu não sou o Deus da minha vida. Como a Gabi disse, o nosso corpo ele vai falhar. O meu corpo não foi feito biologicamente para trabalhar e assim, me empenhar sem interrupção. O nosso corpo, tanto que o sono veio para isso. Né? Nós precisamos dormir, nós precisamos desse descanso noturno, descansar todas as noites. Eu não sei você, mas quando eu tinha 14, 15 anos, se eu não descansava tão bem à noite, nem me abalava muito no outro dia, mas hoje com 33, se eu tenho uma noite mal dormida, eu demoro 2 dias para recuperar, assim, o meu fôlego no meu dia daquela noite mal dormida. Olha o tanto que o descanso é importante para nós. Sim. Sim, e aí, se a gente não faz isso, a gente acaba deixando de viver esse princípio bíblico que a gente falou.
Então, Exatamente. eu lembro, assim, de vários momentos da minha vida e até aqui, depois que eu vim para cá, para os Estados Unidos, isso é muito real, gente, porque aqui as pessoas elas trabalham intensamente, elas trabalham realmente de domingo a domingo e você é pago por horas. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você fala: "Nossa, eu tô deixando de ganhar tanto que é a minha hora". E isso é muito real, mas daí as pessoas deixam todas as outras coisas. Elas se esquecem da saúde, elas se esquecem da família, elas se esquecem de todo o resto, porque realmente o trabalho é mais importante e eu viver toda a minha vida é mais importante, e aí eu priorizo todas essas coisas e deixo de viver esse princípio. Então, eu estava até fazendo as contas aqui de quanto seria, por exemplo, de um dia. Vamos pensar na nossa noite aí de descanso. A gente dorme 8 horas mais ou menos por noite, ou a gente deveria, né, de descanso. Se a gente for parar para pensar quanto isso é de porcentagem do nosso dia, é tipo 33% do nosso dia a gente dorme. E é muito real, porque realmente a gente precisa disso, mas a gente negligencia o nosso descanso em todos os sentidos, como uma ordenança bíblica, porque a gente acha que produzir, fazer todas as coisas é muito mais importante do que descansar. Sabe aquela velha história do tipo, para que eu vou dormir se no céu eu já vou descansar? Depois que eu vou morrer, eu vou só descansar. Para que eu vou? Para que eu vou tirar um dia de descanso se depois eu não vou mais ter dias, entendeu? Sabe? Quando eu morrer e as coisas acontecerem, daí eu não vou precisar mais descansar. Mas não, se até Deus, que é Deus, ensina pra gente que o descanso é importante, cara, que audácia nossa achar que isso não é importante para nossa vida, né? Que audácia nossa achar que eu posso viver a minha vida sem descansar. Que audácia a nossa achar que eu sou prepotente e abusada, né? Do tipo, nossa, vou fazer todas as coisas de acordo com aquilo que eu acho que eu aguento. E a gente não aguenta. Tanto é que a nossa geração vive uma, uma, um bombardeio mental, um bombardeio de burnout, que é o excesso de trabalho, o excesso de muitas coisas, o excesso de ansiedade, o excesso de todas as doenças mentais que a gente pode pensar, né? Então, elas estão todas na nossa geração, que é realmente a geração que menos descansa. É verdade. Eu nunca esqueço algo que o Espírito Santo me disse uma vez e ficou guardado no meu coração. Ele disse assim: Marília, eu não te chamei para produzir, eu te chamei para frutificar. Então há uma diferença entre o produzir. A nossa geração, o nosso mundo é, cara, você tem que produzir, cara, você tem que produzir, você tem que produzir. E aí o Espírito Santo falou: ei, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para frutificar. Na área que eu te chamei, você vai dar frutos. E é diferente. E toda vez que eu tô assim, eu falo: Senhor, eu não quero entrar nesse looping de produzir, eu quero frutificar no que o Senhor me chamou para dar frutos. Sim. Então há uma diferença em produzir e em frutificar. E quando nós descansamos, nós entendemos e nós estamos dizendo assim: Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, não sou eu. Porque essa autonomia em produzir freneticamente, em conseguir e buscar freneticamente, não descansar, como a Gabi disse, que principalmente nos Estados Unidos tem todo esse ritmo assim. E aí a gente fala: Deus, né? Deus fala pra gente, quando a gente tá nesse ritmo, a gente tá falando: olha, eu sou o Senhor da minha vida. Sou eu que vou conseguir os recursos para minha vida, sou eu que vou conseguir a minha promoção, sou eu que vou conseguir ser alavancado onde eu tô, sou eu, porque eu tô produzindo. E o Espírito Santo tá falando assim: não, para um pouco, eu quero que você frutifique onde eu quero que você frutifique. Sou eu que vou fazer você frutificar, não é você. A gente não tem o poder de fazermos nós mesmos, né, conseguimos os recursos necessários. A Bíblia é clara, Deus dá enquanto nós dormimos. Olha que loucura. Como assim Deus dá enquanto a gente dorme? Como assim eu não vou ter que fazer nada e Deus vai dar? Como assim eu vou descansar, não fazer nada? Como assim eu vou descansar enquanto eu descanso, Deus dá? Olha que loucura Exato. isso.
Exato, exatamente. Porque eu acho que a gente entra aqui no meio termo, como a gente começou falando, né? Da diferença até minha e da Marília nesse sentido. Que eu preciso descansar e a Marília descansa demais. Mas a Bíblia é clara. Ela fala que descansa muito, mas não, gente, não é tão assim, tá? Mas vamos parar para pensar lá no princípio mesmo dado por Deus, no começo da Bíblia. Deus ele trabalhou os 6 dias e então ele descansou. Então a gente não está fazendo nada. Realmente tem o nosso papel ali dos 6 dias trabalhados. Mas faz parte do princípio. Então eu trabalho 6 e um deles eu entrego totalmente para o Senhor. Eu trabalho, eu faço a minha parte, sim. Ninguém está falando aqui que a gente precisa negligenciar aquilo que Deus confiou a nós para fazer, para que a gente possa fazer. Deus, ele confiou a nós o nosso trabalho, ele confiou a nós o nosso estudo, ele confiou a nós a nossa família, ele confiou a nosso ministério, ele confiou todas essas coisas a nós. E nós realmente, os 6 dias, a gente vai fazer tudo que a gente pode. Mas a gente, em momento nenhum, negligencia o princípio dado por ele de que eu vou descansar. Porque daí, se eu acabo com o meu corpo no sentido de eu vou fazer tudo que eu posso e eu vou aproveitar todo o meu tempo nessa terra e fazer tudo que eu posso, o nosso corpo não vai aguentar. E a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E se ele é templo do Espírito Santo, em todo momento eu estou fazendo aquilo que Deus ele me ensinou a fazer. Então, a gente realmente precisa desse equilíbrio. Para algumas pessoas, por exemplo, para pessoas como eu sou aquela pessoa que se eu tenho um espacinho vago na minha agenda, eu vou colocar qualquer coisa ali. E tipo assim, eu vou colocando. Na hora que eu vejo na minha agenda, gente, já não tem um espaço para eu fazer algo que é simplesmente nada. Não tem, porque eu já preenchi ela toda em todos os espaços e onde tinha espaço eu já coloquei. E às vezes o que Deus ele quer é que a gente tenha esses espaços em branco, sabe? Eu não esqueço uma paciente minha quando eu estava no Brasil. Ela é médica e ela trabalhava em esquema de plantão. Então ela trabalhava muito, só que ela trabalhava em horários totalmente diferentes dos seres humanos. E aí teve um dia que ela chegou no consultório e ela me falou: Gabi, eu acabei de sair da manicure. E era tipo um dia da semana normal e ela tava na fisioterapia num dia da semana normal, assim, num horário que qualquer outra pessoa CLT estaria trabalhando e ela tava na fisioterapia. E ela tinha acabado de sair do salão e feito as unhas dela. E ela deitada lá conversando comigo, ela falou: Gabi, como a nossa mente sabota a gente, né? E as pessoas também nos julgam. Porque eu trabalho muito, mas hoje é o dia que eu tirei de descanso, porque eu já fiz 72 horas de plantão. Então hoje é o dia de eu descansar, de eu fazer as coisas que eu gosto, E ela nem tinha o princípio, tá, gente? Ela nem tinha o princípio. E ela chegou na manicure dela e a manicure dela falou assim: a vida de patroa é assim, né? No meio da semana, na hora do almoço, vem aqui fazer a unha. E, cara, não. Olha como é a nossa mente. A gente até julga as pessoas por isso, porque não, a gente tem que viver o descanso, a gente tem que viver exatamente. Olha, Deus, eu trabalhei. A gente acabou de falar tudo isso. Deus, eu trabalhei, eu fiz tudo que eu precisava. Agora é hora de eu descansar e cumprir esse princípio mesmo, né? Exatamente. E como o que eu acho incrível é que se o descanso não fosse tão difícil, ele não seria um princípio bíblico. Aí, às vezes, né, se fosse fácil, fosse algo natural, gente, Deus é intencional, ele não ia colocar como princípio. E talvez você fale assim, mas para mim é descansar. Para mim, realmente, é mais fácil, do que sou um pouco mais fleumática, do que a Gabi descansar. Gabi, ela é produtiva, ela é despachada. Eu sou aquela Gabi calma. Sabe, hoje eu preciso ter o meu tempo. Amanhã a gente vê isso. Entendeu? E Deus vai dando graça para as duas. E aí, talvez, beleza, para você é mais fácil descansar, né? Só que a gente também tem que entender que Deus também nos chama a descansar a nossa vida por completo nele.
Não só o descanso, Sim. enfim, do tempo, mas por completo. Eu posso até dar um exemplo para vocês. Recentemente eu fiz tô passando por uma transição no meu emprego também. E eu fiz uma entrevista, eu nem imaginava em fazer essa entrevista e estar nesse lugar e surgiu uma oportunidade e eu fui fazer a entrevista. E assim, fiz a primeira entrevista, sabe aquele lugar que é Deus? Foi Deus que fez tudo, que preparou. Aí eu fiquei um pouco ansiosa para receber a resposta. Aí eu recebi a resposta. Beleza, vamos para a segunda parte. Fiz a prova. Gente, entre a prova e o feedback da prova, meu pai amado. Não é que, tipo assim, eu fiquei ansiosa de, meu Deus, mas aquilo ficou me incomodando, porque eu falava, Deus, agora eu acho que eu gostei. Tipo assim, antes eu nem queria tanto, mas agora eu acho que eu gostei. E eu lembro que quando eu me senti ansiosa, eu tava no trabalho, eu trabalho em volta de pessoas o tempo inteiro. Não tem um momento que eu fique sozinha. Eu lembro que todas as vezes que eu começava a ficar mal e me sentia ansiosa, Deus, cadê a resposta? Deus, por que essa resposta não veio ainda, nem que for negativa? Eu saía da minha mesa, eu ia pro banheiro, eu fechava a porta, ali, sentava na privada, como se eu fosse fazer alguma coisa, e eu começava a orar. E eu falava, Senhor, eu te entrego essa entrevista. Teve um dia que eu fiz isso 3 ou 4 vezes. Tipo assim, eu falei, Senhor, eu te entrego essa entrevista, eu coloco isso nas tuas mãos, eu quero entregar isso pro Senhor, eu não quero ficar com isso na minha mão, segurando isso, ou tipo, não descansando em relação a isso, porque o mesmo Deus que abriu a porta para que eu fizesse a entrevista é o Deus que vai determinar se eu vou passar ou não. Ele sabe o que é melhor para mim. Então, eu só tô dando um exemplo básico da entrevista, mas quantas respostas de orações nossas a gente faz a oração, mas a gente não entrega, a gente não consegue descansar, né, Gabi? Exatamente. Porque o nosso coração é ansioso, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é humano e ele tende a. Ele é carnal e ele briga a todo momento de ouvir a voz de Deus e descansar no que ele tem para fazer. Porque eu acho que é muito do nosso controle querendo brigar, né? Eu quero ter o controle. Eu quero ter o controle da minha vida, eu quero ter o controle do que vai ou não acontecer. Deus, eu quero isso. Então, se eu quero isso, eu quero que o Senhor faça isso. Mas, gente, Ele é soberano. Não é sobre aquilo que a gente vai fazer. Assim, a gente faz. Assim como o descanso que a gente falou antes do princípio, o descansar em Deus é: Deus, eu fiz tudo que eu podia fazer. A Marília contou da experiência dela. Ela fez a entrevista, ela fez a prova, ela fez tudo que ela podia. E daí, a resposta final, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. E quando a gente entende o descanso, esse descansar em Deus e na palavra dele, é a gente entender que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se foi de acordo com aquilo que eu estava no controle e queria, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não foi, se Deus mudou os planos e foi de acordo com a vontade dele, todas as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu Exatamente. entendo esse mindset na minha cabeça, aí eu descanso completamente. Porque a gente pode colocar várias situações da nossa vida. A gente pode colocar uma situação de entrevista de emprego, eu posso colocar minha vida financeira. Deus, tá muito difícil. E daí eu vou me descabelar, eu vou deitar na minha cama e eu não vou conseguir dormir. Por quê? Porque essa situação tira minha paz, tira o meu descanso, tira tudo. E daí eu não consigo descansar. Por quê? Porque eu não tô descansando naquilo que Deus já me prometeu, eu não tô descansando naquilo que ele pode fazer. Às vezes você nem ouviu uma resposta dele. Deus, ele nem te falou o que realmente ele vai fazer. E ele não precisa. Ele não precisa confirmar nada pra gente. Ele é Deus. Ele faz do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas a partir do momento que eu descanso em quem ele é, daí eu falo, Deus, eu fiz tudo que eu podia, eu te entrego agora, assim como a Mauro. Eu te entrego essa situação, eu te entrego tudo que eu sou, eu te entrego tudo que eu tenho, e eu descanso, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, a gente aprende a descansar nele. Exatamente. E lá em Salmo 116, versículo 7, diz exatamente isso. E olha o que a Bíblia diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma,
porque o Senhor tem sido bom para você. Então, todas as vezes a gente precisa se lembrar, o Senhor é bom para mim. Eu preciso descansar. E minha amiga, minha irmã, é uma luta isso. Eu tô falando para vocês, eu tive que ir 3, 4 vezes no banheiro, fazer a mesma oração, até realmente a minha alma, o meu coração descansar em Deus. Mas assim, essa luta a gente entra para vencer. Então não importa, você vai orar uma, você vai orar duas, você vai orar 3, mas você vai orar, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. E a gente vai descansar. Porque quando a Sim. gente tá descansando em Deus, a gente tá falando assim pro inimigo, ó, você perdeu mesmo, porque a minha vida pode estar um caos, eu posso estar sem enxergar um passo na minha frente, mas eu tô aqui, plena, linda e maravilhosa, descansando em Deus, entendeu? E você perdeu totalmente o controle. É isso. Sim. E acho que uma coisa Sim. muito importante é assim, é entregar esse controle. Como a Gabi disse, não é fácil entregar o controle. E a gente precisa orar todo dia. Às vezes você vai precisar orar todos os dias. Senhor, hoje eu entrego o controle. Aí você vai acordar amanhã. Senhor, hoje eu entrego o controle. E aí a gente vai entregando. Cada dia um pouquinho mais de nós para o Senhor. E com isso vem Sim. o descanso. Quanto mais nós entregamos, mais nós descansamos em Deus. Exatamente. E agora, assim, para a gente trazer passos práticos aqui para esse episódio, trazendo realmente o poder do descanso. Se a gente parar para pensar nas coisas que a Bíblia nos traz como descanso, a gente não tem algo específico do tipo, faça, a não ser no Antigo Testamento, né? Que no dia do descanso era o dia que eles iam ao templo e faziam todas as coisas, e realmente, às vezes a gente tira, nós como cristãos, a gente tira o sábado como dia do Senhor, é o dia que a gente passa com a nossa família, é o dia que a gente tá ali plena, né? Mas, de Bingo. maneira prática, procure coisas. Exato. Procure coisas que possam trazer um descanso para você da vida, sabe? Eu trabalhei e agora eu entendo que eu preciso descansar. E escolha coisas que não te trazem uma sensação fake, né? Uma sensação mentirosa de descanso. Por exemplo, às vezes você acha que sentar no celular rodando o seu feed é um descanso, e na verdade, igual a Mar já falou, né? Não vai ser. Então, eu, Gabriela, por exemplo, enquanto eu estava no Brasil, eu achava que eu descansava indo na praia. E eu realmente descansava mesmo. Nossa, minha cabeça era maravilhosa, mas eu não morava na praia. Então, eu tinha que ter alguma coisa que me aliviasse. E daí eu ia para um parque, eu ia ver um pôr do sol, eu ia tomar café com as minhas amigas. Eu tinha momentos específicos assim que eu tirava, mas eu também tentava tirar momentos para eu ficar no meu quarto e às vezes ter o meu tempo com Deus e estar ali, assim, de momentos simplesmente sem pensar em nada e só estar vivendo, e momentos em que eu estava em alguma coisa da natureza, que eu me conectava com Deus, coisas que me traziam esse descanso, tá? Trabalhei e agora eu descanso. Aqui, por exemplo, tem umas situações diferentes, então eu vou para a montanha e, gente, é surreal, recomendo isso para todo mundo, um dia na vida, mas eu vou para a montanha e no meio da montanha tem um lago, e aí eu vejo uma vista maravilhosa, e aí eu começo a lembrar, Deus, o Senhor que fez isso, Deus. Às vezes eu tô com amigos, às vezes eu prefiro ir sozinha para eu ter um tempo ali, só eu e Deus, e eu, assim, vida que segue. Então, procure coisas específicas que vão te gerar esse descanso. Pode ser uma praia, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser o que for. A montanha, brincadeira. Tô só tirando sarro de vocês que estão aí sem montanha. Mecânico aqui, né? A gente descansa mecânico. Exatamente. Exatamente. E eu acho que é algo Quer importante contar o seu, pontuar. Marília? O que é o seu descanso? Vecana, meu descanso, gente, meu descanso é assim, ó, não fazer nada, literalmente. Eu amo descansar. E o que você vai fazer hoje? Eu vou descansar. Vou descansar mesmo, entendeu? Vou ficar deitadinha, às vezes vendo uma pregação, lendo um livro, é o que eu mais gosto de fazer. Literalmente, sabe? Ficar na minha casa, no meu canto. E cada um vai encontrar a sua forma de descanso.
E algo que é importante pontuar também é que o descanso ele é uma forma de glorificar a Deus. Nós não estamos totalmente, não estou totalmente inútil aqui descansando, não. Quando você descansa, quando você cumpre um mandamento, quando você cumpre uma ordenança de Deus, você está glorificando a Ele. Então, todas as vezes que vier uma voz na sua cabeça, você tem que produzir, olha que folgada você, olha que nananã, você começa a responder isso. Não, eu estou glorificando a Deus. Vendo uma paisagem, orando, tirando meu tempo de leitura, eu estou glorificando a Deus. Sim. Exatamente. E às vezes com amigos, sendo edificada, estando em comunhão com outras pessoas, seja o que for, gente, só descubra qual é o seu ponto de descanso, o que te gera esse descanso, para que você realmente viva o descanso em Deus e você tenha esse tempo que é um princípio. Nós aqui, como um podcast de mulher cristã, não tinha como a gente não falar sobre esse assunto, que é realmente um princípio bíblico dado por Deus, uma ordenança, e que a gente olhe para a nossa vida e a gente realmente veja o que tem tirado o nosso descanso da palavra dele. Então, a gente pontuou aqui também. Começa a voltar os seus olhos de forma prática para aquilo que tem te gerado. Qual que é o contrário de descanso, Marília? Turbulência? Não sei. Tem te gerado preocupação. Tem te gerado. Sim. Exato. Tem te tirado do lugar de descanso naquilo que Deus já te falou, na promessa dele, naquilo que ele vai cumprir. Então, às vezes, você vai ter que voltar os seus olhos para a Bíblia e falar: Deus, eu estou ansiosa. O que o Senhor diz sobre a ansiedade? Deus, eu estou me sentindo com medo. O que o Senhor diz sobre o medo? Volta os seus olhos para a Bíblia para você continuar confiando na palavra dele para a sua vida sobre o descanso. Para você continuar vivendo os seus dias descansando após o seu trabalho e descansando na palavra de Deus. Exatamente. Uma das coisas que a Gabi falou agora, qual que é o contrário, o antônimo de descanso? Se a gente pega o dicionário, desse antônimo de descanso é a palavra desassossego. E às vezes a gente tá com a nossa alma desassossegada, sabe? A gente tá com a nossa alma ali turbulenta. Exatamente, é o desassossego. Então, às vezes, mulher, você tá precisando só parar e cumprir esse mandamento e descansar em Deus para suas emoções ali, para os seus pensamentos voltarem ao lugar, né? Voltarem ao lugar correto. Tirar esse desassossego da alma que às vezes a gente tem, que essa vida agitada, que esse pensar excessivamente no futuro nos produz. Então, o que a gente quer te convidar com esse episódio também é praticar isso, para que você descanse a sua alma em Deus. Descanse a sua vida por completo em Deus. Entenda que Ele sabe te guiar como ninguém. Amém. Meu Deus, eu espero que Deus tenha te abençoado, que o Espírito Santo tenha falado com você nesse episódio. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, se você foi abençoada. Deixa aqui embaixo seu comentário, o quanto você foi abençoada. E é isso, até o próximo episódio, né, Marília? É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.